Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, muito obrigado pela tua preferência em assistir o nosso Te Liga Cast, um podcast feito para você, podcast da Amazônia, o podcast para você curtir os assuntos do momento no nosso estado do Pará, na Amazônia, no Brasil, e hoje, maravilhosamente, recebendo o nosso primeiro entrevistado do Te Liga Cast, uma pessoa que eu tenho um carinho especial e um respeito especial, que é o meu amigo Diego Maia. Ô, Diego Maia, prazer receber você aqui. Rapaz, eu que estou feliz de estar participando aqui, esse privilégio de ser o primeiro, né? É um projeto que tende a crescer muito, já parabenizando você, Patrick, e a todos que são aí parte dessa produção, que estão por trás das câmeras, muita gente trabalhando aqui. Então, tenho certeza que vai dar certo. Já deu, né? Começando aqui já com o primeiro programa. Olha, vou te contar uma coisa. Eu já fiquei feliz quando fui convidado para apresentar o Te Liga Cast. Feliz pela nossa produção da IPEX, né? Uma produção maravilhosa, uma equipe maravilhosa. E mais feliz ainda quando me falaram que o primeiro entrevistado era você, que tem um currículo invejável no nosso município de Ananindeua. E a gente vai começar aqui, Diego, falando um pouquinho do teu currículo, da tua pessoa, que para mim é um privilégio estar aqui falando com você. Bom, o Diego, para quem não sabe, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, Diego Maia, 40 aninhos, né, Diego? Rapaz, passou rápido, viu? 40 Já tô com medo. aninhos. Já tô com medo. Não fique, porque agora que o tempo começou bem para você. E eu depois vou te contar o porquê. Depois vou te contar o porquê. Começa agora os melhores anos da tua vida. Mas olha, o Diego tem 40 anos. O Diego tem como profissão professor, que é uma das profissões, eu acredito que seja a profissão do brasileiro, que hoje em dia a gente, sem o nosso professor, a gente não é nada, né, Diego? Você, profissional, professor, nasceu em Belém, mas foi só lá, né? Marcou presença em Belém e voltou. Tinha hospital em Ananindeua, eu tive que ir lá nascer, não tinha mais parteira aqui. Beleza, eu não vou te mentir, eu também não nasci em Ananindeua, eu nasci em Vigia de Nazaré, mas só nasci lá também e voltei. Mas olha, Diego, muito feliz mais uma vez em estar recebendo você aqui, né, com esse papo bacana. O Te Liga Cast, ele é o podcast que vai trazer pessoas importantes na nossa Amazônia, no estado do Pará e principalmente no município de Ananindeua. E eu sei que você é uma pessoa que tem contribuído muito aqui no município de Ananindeua como professor, mas tem outras profissões, né, Diego, que chegou com você muito antes de ser professor. Fala um pouquinho aí. Cara, na verdade, esse pessoal brinca muito comigo, dizendo que eu já fui quase tudo, né? Então, a gente vai vivendo as experiências, né? Na verdade, eu sempre digo que eu nunca deixei passar oportunidades. Às vezes, ela nem casa muito com aquilo que eu estou fazendo no momento profissional. Mas eu acredito que ela se apareceu porque em algum momento essa experiência vai ser válida. Então, lá atrás, já fui chapista de carro de lanche, vendi lanche na porta do Mato Celeste, né? Lá atrás, na década de 90, ali ainda não era SMAC, né? Mas vendia lanche na porta do colégio. Então, hoje é a Casa Cis, que está aqui, grandiosa, né? Sim. A gente pegava lanche numa portinha. A Casa Cis era uma portinha, era um mercadinho, uma padaria, mercadinho, a gente pegava lanche lá. A minha tia passava pra gente um valor e a gente vendia na porta do Mato Celeste. Então, assim, a gente já fez de tudo. Já ganhava o trocado nesse tempo. Pra comprar pelo menos meus quilos com baré. Mano, né? Então tu tava bem na foto, viu? E se eu te contar a minha história, tu chora. Mas sim, vai falando. Então a gente já fez um pouquinho de cada coisa, assim, né? Mas eu sempre brinco, olha, essa cara aqui é cara de sofrido, né? Então vendi lanche na porta de colégio, mas também já vendi cerveja, refrigerante, água no mosqueiro. Então, como a gente trabalhava na semana e no mês escolar, né? Quando dava julho, esse período agora, a gente não estava aqui. A gente tinha que sobreviver.
Então a venda tinha que continuar. Incrível que antigamente tinha isso, né? O mês de julho, as famílias elas migravam para o interior, para as praias, ou para ganhar esse trocado que tu estava falando, que foi do teu cotidiano lá no início, ou então para passar realmente o mês todo, né? E aí tu começou assim. Aí a gente, como não tinha renda aqui, que acabava, as crianças estavam para as férias, né, na escola, então a escola fechava. Então a gente tinha que procurar um outro tipo de comércio. A gente vendia cerveja, né? Vendia cerveja no Farol, vendia cerveja no Murubira. Só que a casa que a gente ficava era longe, então era ali no Ariramba. Então eu tinha que comprar gelo lá em cima, né, de bike, aí botava o gelo no isopor com carrinho de mão, com refrigerante, cerveja. Então, já vinha atrás do trio elétrico? Vinha. Eu cheguei, rapaz, quase que eu apanho um pessoal lá, porque como a mamãe ficava num ponto com o isopor maior e eu pegava o isopor pequeno, né, e saía no meio do bloco. Aí era Marco Monteiro tocando, Fruta Quente, né? Edilson Moreno. Na época não era bregueiro. Não, é aquela banda marca registrada. Então fazia muito sucesso ali no Mosqueiro. Então eu pegava o isopor menor e saía no meio do povo. Nisso o pessoal começava a pedir. Aí sabe aquele cara dizendo assim, ó, você vai me dando aí, vai me dando. Rapaz, quando eu fui cobrar, eu lembro que até era um casal e mais 3 pessoas assim. Eu fui cobrar e calma, rapaz, calma. Aí na terceira vez que eu cobrei, meu irmão, que é já? Tu quer fazer graça? Aí só vi um puxão assim. Era minha mãe, parece que ela sentiu assim, um puxão assim, sai me puxando, bora, foge. Aí eu saí correndo com a mamãe. Mas eles iam, tipo assim, me agredir. Eu tinha 14 anos, 15 anos. A gente... Porra, da terceira cerveja, né? Aí os caras já estavam assim nesse sentido. Então, a gente fazia isso. Então, quando era período escolar, a gente vendia o lanche, né? Fora isso, a gente ia para o Mosqueiro vender a cerveja. Então, foi um período assim que a gente se dedicou a ajudar em casa, né? A gente tinha muita dificuldade, não viemos de herança, né? Então, assim como você, assim como a maioria da população hoje, né, vem de uma realidade bem difícil. Então, a nossa casa era uma casa bem humilde, mas já com aquele dinheiro a gente comprou o nosso primeiro carro, porque o papai era taxista, né? Só que ele era taxista com o carro dos outros. Então, tu sabe como é. Sim. Tu tem que pagar a diária, você coloca a gasolina e ainda lava. A manutenção do veículo. Ainda tem que lavar. Aí o que sobra é o teu dinheiro do dia. E era bem pouco. Então, com aquele dinheiro do lanche, a gente compra ali o nosso primeiro carro, que era uma Paraty vermelha, de segunda mão. E aí o papai passa a ter o carro dele. E o papai tinha um ponto, consegue comprar um ponto no Oleolá. Né? Era o point naquele momento. Naquele período era um point. E lá ele já trazia o técnico de som do Oleolá, que morava na mesma rua que a gente. Ali, que a gente morava do lado do Mar Celeste, né, na SMAC. Como é o nome do cara? Jean, pô. Jean. E o Jean. Grande Jean. O papai já trazia o Grande Jean no táxi. Gente boa. Já vinha para casa com o Jean. Então, ele fazia essa corrida. E a gente vai vivendo aquele contexto ali. Né? E o Diego, adolescente, é esse. Né? Porém, a Cidade Nova 8 não é o local onde, de fato, eu, desde que nasci. Eu morei, na verdade, no 5. Né? Basicamente, a minha família veio para cá no final da década de 70, né, quando a Cidade Nova estava se tornando ali aquele conjunto habitacional. A gente morou primeiro lá no início da Cidade Nova 2, porque só ia até ali. Né? Aí depois construíram o resto. A Cidade Nova ainda estava sendo construída. Sim, estava sendo construída. Então veio meu pai, né? Minha mãe e meu irmão. Desculpa te perguntar aqui, te cortar. Em que período, a partir de que período vocês moraram na Cidade Nova? 70, década de 70, final da década de 70. Eu já cheguei em 80. Isso, aí 10 anos depois. E eu ainda não estava nem na barriga. Aí vieram, primeiro moraram lá, eu acho que era 16, na WA16. E aí foram construindo a Cidade Nova 5, Cidade Nova 4, 6, né? Foi que a mamãe conseguiu comprar a casa ali na 33, bem na boca da Cacimba, na ilharga da Cacimba. Né? Então, basicamente, eu morava no canto aqui da 33, final do conjunto, e atravessar a rua era a Cacimba. Para quem não conhece, ou para quem conhece, sabe que a Cacimba era ali. Faltou água. E naquela época, o que faltava de água não era brincadeira. Falta até hoje, imagina. Até hoje, imagina. Né? Naquela época, então, era comum assim, a gente ir com balde, né? Pegar a água, lavar a bicicleta. Na verdade, a gente encontrava os amigos da época na Cacimba. Era. Então, eu morava bem ali.
Então, eu sou um ex-morador daquela área ali, da área da Cacimba, né, onde basicamente eu fiquei até meus 12 anos. Né? E ali eu fiz grandes amigos também, mantém essa amizade até hoje. Né? A galera que mora ali na Cacimba, a galera que mora na 33, 32. E ali, basicamente, eu comecei a frequentar a Santa Rita. Dali, o Diego começou a ser criado em Ananindeua. Aí eu saio dali crescer e vou para o 8. Né? Meu pai e minha mãe tentam ali, naquele contexto, se separar, né? Mas decidiram recuar, voltaram a morar juntos, e a gente foi para a Cidade Nova 8, do lado da SMAC. Aí foi que eu comecei a trabalhar ali. Esse é o Diego profissional, o Diego criança, profissional, adolescente. E estudava no Agostinho Monteiro. Basicamente, estudei minha vida toda no Agostinho Monteiro. Só saí de lá para ir para o CEP, né? Que hoje é o Zulima Virgulino Dias. E ali eu fui fazendo a minha formação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você tem que desenvolver uma atividade de trabalho, né, e você precisa estudar, naturalmente você tem ali uma certa dificuldade. Se alguém disser assim, mas dá para estudar e trabalhar. Realmente dá. Né? O problema era a escola naquela época. Que eu sempre digo, inclusive para meus filhos eu falava muito isso, que eles nasceram numa época abençoada, né? Porque naquela época, para estudar em escola pública não era fácil. Não era fácil. Primeiro porque a gente tinha, quando você saía da escola do município, quem estudava no município, para ingressar na escola estadual, tinha até que fazer um concurso. Na época, né? Que era eu não estou lembrado do que é professor. Como era? Lembra aí um pouquinho, como era essa inscrição? Porque tinha uma inscrição. Dependendo da escola, porque tinha algumas escolas que eram conveniadas, né? Por exemplo, algumas eram conveniadas com a antiga CELPA ou com a Coab. Então, os funcionários de lá tinham esses certos privilégios. Né? Só que a escola que eu estudei, ela não tinha convênio com ninguém e era tipo assim, entre todas da Cidade Nova era pior, que era o Agostinho. Então tinha que dormir na fila e ainda era ruim. Conquistar a vaga. E faltava professor, e não tinha professor. Hoje, assim, ainda greve. Tem muitos desafios na escola pública hoje, né? Da nossa atual escola pública, tem muitos. Mas na década de 90, ali era bem difícil. Quem estudou ali no Agostinho Monteiro sabe, eu tenho muitos amigos que conservam até hoje, que estudaram comigo, e era bem ruim mesmo. Então, a educação pública no Pará sofreu um abandono assim de muitos anos, pelo menos aí uns 20, 30 anos de um abandono, bem sucateada, e aí a recuperação disso é bem lenta, de fato, a educação não se faz do dia para a noite, então é a longo prazo mesmo. E aí eu fiquei ali no Agostinho e trabalhava. Daqui a pouco o dono da escola proibiu os alunos de comprarem lanche da gente, porque a gente estava afetando a venda da cantina. Ele botou uma placa lá, grandão, até conta isso hoje. Converso com a professora até hoje, uma amiga nossa, já a professora Nilce é uma grande amiga, mas estava dificultando a venda do cara que alugava a cantina, porque o lanche da CIS já era muito bom, entendeu? E aí a gente é proibido de vender lá. Aí, nesse contexto, como é que fica o Diego? A mamãe conseguiu pagar, com aquele dinheiro, um curso de técnica de enfermagem para ela, né? Estudou e já foi trabalhar. E o Diego tinha ali seus 15, 16, 17 anos. Aí eu decidi procurar emprego, só que eu não tinha idade, né? Mas nesse período, só para colocar a cabeça no lugar, nesse período já pensava em ser professor? Não, nem imaginava. Eu não tinha nem noção. Não tinha nem noção do que eu queria ser. Eu estava vivendo aquele momento. Então, eu entendia que eu precisava ter dinheiro. E aí é por isso que eu fui ser chapista. O desafio era ganhar o dinheiro. Era, porque eu tinha que ajudar em casa. Também já estava acostumado a ter meu dinheiro, né? Então, fui acostumado a trabalhar desde muito cedo. Né? Então, aí eu fui ser chapista. Lá no canto da 26 ali da Cidade Nova 8, na 26 com a Estrada da Providência, tem ali hoje vende frango. Mas Sim. Antes era um carrinho de lanche. E eu vendia, né, lá o lanche. Eu era chapista. Pertinho da SMAC. E isso aí eu pegava às 5 da tarde, botava todo o material e ia embora para lá vender. Ficava até 3 da manhã e quando era feriado, fim de semana, a gente ficava um pouco mais, né? Fiquei aquilo ali... O lanche era bom? Era bom. Se tu me chamar para fazer um hambúrguer, até hoje eu sei fazer. X-egg, X-burger, X-tudo. E então, por que eu volto a frisar? Por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente precisa entender que a nossa realidade é muito parecida, né, com a de todos
É uma realidade de dificuldade. Poucas pessoas tiveram facilidade. Naquela época, poucas pessoas tiveram berço de ouro. Hoje em dia, você já vê muitos amigos que foram privilegiados, Sim, né? mas naquela época era bem mais difícil, né? Tu ver alguém assim, de classe média, enfim. Porque quem vivia no Conjunto Cidade Nova eram realmente pessoas que tinham dificuldade financeira e conseguiram ali aquele espaço habitacional para sobreviver. E naquela época, a Ananindeua, a Cidade Nova, ela era discriminada, né? Era dormitório. Dormitório. E é engraçado que e ela vai crescendo, né? A Cidade Nova vai crescendo a ponto de formar ali a região do Paá, do Curuçama, porque pouca gente sabe, né? Porque o conjunto foi feito para ter 16 mil pessoas, mas aqui já estavam morando 60 mil. E aí ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Aí foi assim que nasceu o Paá. Nasceu o Paá, as pessoas invadiram para a região do Curuçambá, né? Porque o conjunto ele foi praticado para 16 mil, 16 ou 17, salvo engano. Por isso, por exemplo, hoje que a Cidade Nova alaga, porque tem um número muito superior de pessoas vivendo para um saneamento básico para atender a uma Que pequena parcela. Não foi projetado para a Não quantidade de pessoas. E aí alaga, né? Então, você tem, por exemplo, pontos que alagam ali na Cidade Nova 8, no canto dali da 37, alaga, porque o tubo que foi colocado ali ele era um tubo menor, um saneamento menor. Como se resolve isso? Saneando toda a Cidade Nova, tu imagina só a confusão. Então, existem outras formas de você fazer isso. Hoje você pode fazer uma comporta em áreas que alagam, né? Você faz uma comporta, suga aquela água naquele momento da chuva, né, com a máquina hidráulica, você fura aquele espaço apenas ali, depois que passa, ela joga para fora. E aí você drena. Vocês estão vendo aí, né? O cara tem experiência. Alô, prefeitura, vamos se ligar no movimento, porque realmente... Não, o que a gente vê aqui, a gente brinca, mas esse alagamento na Cidade Nova ela é histórico já, né? Porque cresceu muito, né? Então, o que se faz hoje? Só asfalta, né? Mas não cuida do saneamento. Ah, já está saneado. Realmente está saneado, mas está saneado para uma quantidade muito inferior de pessoas das que vivem hoje, né? Então, eu estou contando assim um pouco dessa história porque a gente é parte disso, né? Eu lembro que eu morava ali na 31 também com a vovó. A mamãe morava na 33 e ia trabalhar e eu ficava com a vovó na 31, onde hoje ali é aquela empresa de segurança, bem no canto na 31. Ali era a casa da minha avó. E quando eu olhava para a lateral, onde é hoje o Amparo, aquilo ali tudo era mato, né? Por quê? Porque aquilo ali era um terreno dos japoneses, né? Os japoneses plantavam lá laranja, pimenta. Ainda tem uma área ali, né? Mas era muito superior. Pegava, por exemplo, da 42 até a 32, Eu acredito 31. Que o supermercado lá era tudo área do japonês. Tudo. Né? Então eu lembro que eu brincava, eu passava para dentro e ali era mato, né? Você passava para dentro e tinha plantação. E lá do outro lado tinha a Estrada da Providência. Porque a Estrada da Providência, Patrick, pouca gente sabe, é uma estrada muito antiga da Cidade Nova, de Ananindeua. Ela data ali do início do século XX, porque ela era ponto de escoamento do curtume. Passava pelo 40 horas e aí chegava no 8. Ela é do tempo do Bagé. Para quem não sabe, Bagé era o ônibus que passava, né? Sei lá, não era nem de hora em hora. Tinha um ônibus de manhã, outro à tarde, que passava fazendo ali, catando o povo na época, né? E antes ela era estrada mesmo, de chão, né? De terra, porque era o escoamento do curtume. O curtume, onde fica ali hoje o Vila Maguari, ele fazia meio que um arco, né? Então você tinha a saída para quem ia para Belém, curtume, que é a Estrada da Providência, e para quem ia para interior, pegava ali a Estrada de Ferro, Belém-Bragança, pegava a Cláudio Sanders, né? Que hoje ali é a Estrada do Maguari. Uhum. Na verdade, era a Estrada do Maguari e passou a ser chamada de Cláudio Sanders. Então, fazia meio que esse arco, né? Mas partindo do curtume. Então, era uma estrada antiga que já existia. Então, a Cidade Nova ela vai crescendo, se desenvolvendo, né, até chegar nesse ponto que a gente vive hoje. E hoje eu moro exatamente ali, até minha mãe mora hoje, onde é a área dos japoneses. Porque daqui a pouco os japoneses foram vendendo e aí loteia-se, da 37 até a 42. Ali que é o Falcolândia, né? Que é onde a minha mãe mora. Né? Então, assim, a gente... Por que eu estou dizendo tudo isso, mais uma vez? Porque eu nasci aqui, né?
foi uma ocasião ter ido Tem Belém. a história entrelaçando com a história do município, com a história da Cidade Nova. Eu conheço cada ponto dessa cidade. Né? Eu tenho hoje muita tranquilidade de dizer que eu sou ananindeuense. Consta na certidão Belém porque não tinha hospital aqui para eu nascer. Mas eu sou ananindeuense de coração, de raiz, de conhecer o espaço. Ananindeua hoje é historicamente uma cidade que acolhe muita gente de fora, né? Mas quem realmente nasceu, entre aspas, cresceu no município são poucos hoje, né? São poucos. Isso é algo que me incomoda, porque a gente percebe que no cenário político, por exemplo, nada contra. É legítimo, é democrático. Mas eu sinto que falta cada vez mais os ananindeuenses ocuparem espaços. Né? Que espaços são esses? Espaços públicos mesmo, seja no setor judiciário, no legislativo, no executivo, na cultura. Porque o que eu vejo são pessoas vindo de fora, sempre foi assim. Se você pegar os últimos prefeitos de Ananindeua, né, eu não me lembro de alguém de Ananindeua, acho que nem existe. Né? Então, são pessoas de fora. Eu sinto falta disso. Um prefeito de Ananindeua. Nascido e criado? Nascido e criado. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de um prefeito de Ananindeua. Eu sinto falta de uma Câmara mais anindeuense, né, que conhece. Ah, mas o cara veio morar para cá. Perfeito, maravilha. Ele é legítimo, como eu já disse. Mas eu acho que a nossa população precisa acordar para isso, né, de entender melhor a sua situação. Por exemplo, será que alguém de fora conhece a Cidade Nova com relação ao saneamento, ao que de fato é necessário se fazer? Né? Porque está lá. O alagamento ele acontece, ele continua acontecendo. E qual a origem disso? Né? Houve estudo? Não houve? Então eu sinto que o povo de Ananindeua precisa tomar conta de fato e direito da sua cidade. Incrível que a Cidade Nova, hoje em dia Ananindeua hoje em dia o centro de Ananindeua é a Cidade Nova, né? Nós temos o centro mesmo propriamente dito de Ananindeua, que é lá onde fica a prefeitura, mas o centro de verdade da população, onde as coisas acontecem em Ananindeua, é a Cidade Nova, mas pouca gente sabe da história e sabe o que tem que ser feito na Cidade Nova. E a gente fala isso com uma certa até propriedade, porque eu já vivi ambientes, como tu falou no início da pergunta. O que tu já fez? Fiz muita coisa. Eu fui comerciante de lanche, vendi roupa na feira, ali na Rua do Armarinho Brasil. A gente tinha loja de roupa. Né? Fui radialista. Já apresentou, já vi apresentações. Fui apresentador, cerimonialista. Fui radialista. A gente tinha um programa, né, na Rádio Mega Cidade, que existe até hoje, né, do Kleber Góes. Até, inclusive, um grande abraço para o Kleber. Eu tinha um programa de rádio que eu fazia carro-som na rua. Eu ia no comércio e ficava lá, o cara estava ao vivo lá na rádio, eu estava na Ótica Providência lá, falando com o Júnior, fulano, eu estou aqui na Ótica Providência e tal, promoções. Então, eu respirei esses ambientes, né, profissionais, esses ambientes de infância, esses ambientes de educação, ambientes de saúde. Eu lembro de uma Ananindeua que a gente tinha aqui muita dificuldade com a parte de saúde, tudo era Belém. Então, é muito recente a gente se tornar independente de Belém. E essa independência, ela precisa ser reforçada cada vez mais. E como é que se dá agora, vamos adiantar um pouquinho, como é que se dá o Diego, hoje professor? Cara, essa é uma história que eu sempre conto. Quem anda comigo, né, a Danara tá ali por trás das câmeras, ela tá enjoada já de ouvir essa história, mas sempre tem alguém que nunca escutou, né? E eu gosto de contá-la porque ela pode refletir o futuro de alguém, né? De alguém que, de repente, está vivendo hoje essa realidade de dificuldade, mas descobrir que, por meio da educação, você pode mudar a sua vida. A educação transforma. Exatamente. Então, fazendo esse gancho, eu estudei ali na escola pública, né, com muita dificuldade, e não passei na Universidade Federal do Pará, não passei na Universidade Estadual do Pará, eu não passei.
Diego, tu não passou, não. Muita gente pergunta. E quando eu falo, as pessoas se Eu não assustam. tenho inveja, que eu também não passei. Não passei. Eu não experimentei, Patrick, a musiquinha do Pinduca. Alô, papai? Não escutei. Não quebraram ovos na minha cabeça, não jogaram trigo na minha cabeça. Eu não experimentei, eu não tive essa experiência. Né? E eu me tornei professor por uma questão de necessidade. Eu fiz o que deu para fazer. Né? Porque quando eu cheguei ali no final do ensino médio, eu analisei o cenário. Eu lembro que até hoje que eu comprei um livro que era a Guia do Estudante. Eu fui numa banca lá na Gentil, comprei o Guia do Estudante e fui folhear. Aí eu ia olhar as profissões. Advogado, salário, bacana. Mas aí eu comparava com a Universidade Federal, notas, demanda, oferta. Não dava para mim aquela nota. Eu olhava a medicina, pô, será que eu vou ser médico? Não dava para mim. Eu olhei todas as profissões, até que eu li assim. Duas áreas nunca faltarão emprego: saúde e educação. Eu digo, pô, médico não dá para eu ser. Então, deixa eu ver aqui a educação. Professor. Eu digo, rapaz, eu acho que será que eu vou fazer? Tu é do tempo do magistério? Não peguei o magistério, não cheguei a fazer. Né? Já foi quando eu cheguei no ensino médio, havia acabado de encerrar o magistério. Mas quando eu cheguei nesse cenário, eu olhei, digo, bom, professor, porque havia sido criada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Então havia uma obrigatoriedade que todas as escolas tivessem os professores formados, e naquela época a maioria era do magistério. Então o governo federal criou um programa de atração de universidades para dentro do Pará para formar os professores daqui. É assim que entra aqui a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, entra a UEMA, a Universidade... Lembro da UVA. A Universidade que era do lá Maranhão. no entroncamento. Isso, havia no entroncamento, havia no Chaco, né? E aí eu fui checar a UVA. Quando eu vi lá era R$100, 101 besteirinha. Foi logo quando começou, né, as faculdades particulares, começar, né? Que antigamente era só a público. UNAMA, Isso. era a top. A depois, única particular, junto com o Cesupa, que também estava ali crescendo, mas a UNAMA era a top, né? Aí chegou a UVA. Chegou a UVA. E aí eu vi lá de R$100 e poucos, vou me Cabe inscrever. no meu bolso. Cabe, na verdade, meu pai, né? Porque eu estava ali, eu falei, pai, me ajuda nessa situação aí. Que aí eu trabalho daqui, o senhor me ajuda de lá, porque naquela época R$100... Né, era dinheiro. Era dinheiro, no início de 2000 ali, era dinheiro. Então, eu falei com ele, disse, não, beleza, eu te ajudo, tu paga a outra parte. E aí eu fui. Fiz a inscrição. Aí naquela época passava todo mundo, né? Passava todo mundo. Né? Não, tinha uma prova lá que era mais para constar. E aí eu me matriculei em História. Porque eu via as aulas de um professor de cursinho, de cara, se eu for um professor, eu tenho que ser igual a esse cara, que era o Anderson Costa. Hoje, inclusive, é meu amigo, colega de trabalho, né? Mas foi uma grande inspiração como professor para mim. Ele sabe disso, falo isso abertamente. E aí eu fiz História. Só que a UVA, para quem estudou, né, para quem está em casa aí e acompanha, a UVA era muito mais pedagógica. O conteúdo da grade era mais pedagógico. E eu fazia História, mas estudava pedagogia. Então, era cidade, família, coisas assim, pedagógicas. E aí eu fui estudando aquilo ali. Pá, quando eu estou no 4º semestre da UVA, e a galera me sacaneava. Qual é a tua faculdade? Sacaneava como? O quê? Tá fazendo que faculdade? Não é federal? Qual? Não, é UVA. É guapera, uva, maçã, salada mista. Entendeu? Eu tinha essa naquela época era sacanagem, hoje em dia é bullying. Cara, havia um preconceito muito grande com quem fazia particular. Né? Hoje é mais tranquilo, mas antigamente era muito escroto. E aí, no 4º semestre, eu lembro que abre o concurso da SEDUC. E a mamãe pega e fala assim... Isso já nos anos o quê? 2008. Aí a mãe fala assim, faz que demora para chamar. Então, tu não está formado, mas vão demorar. De repente, quando tu te formar, aí te chamam. Aí eu fiz.
Quando eu fiz... Deu a merda. Não, aí, cara... Só que ali eu basicamente estudava só. Aí a minha família deu uma melhorada e eu já só estudava na faculdade. Né? Estava na faculdade e trabalhava na Big Ben. Eu era operador de caixa da Big Ben. Então eu estudava à noite, trabalhava de dia na Big Ben. Então eu me foquei na faculdade e fiz pedagogia e história. Só que quando eu fui fazer a prova da SEDUC, a prova, cara, basicamente era sobre conhecimentos pedagógicos. Então o divisor de mares da prova era conhecimentos pedagógicos. Tá vendo só? Graças à uva. E aí foi o divisor de mares que me fez ser aprovado. Ali eu comemorei como se fosse o meu vestibular. Eu me lembro até hoje. Eu chorava, eu abraçava a mamãe. Quando foi de noite, caiu a ficha. Mas eu não estou formado, né? Então, passei, mas não estava formado. E aí eu aguardei. Terminei em 2009, 2010 eu me formo. Né? Me formei em 2010. E em dezembro de 2010, a governadora, na época, assinou uma portaria... É porque era Ana Júlia. Isso, para prorrogar por mais 2 anos, porque expirava com 2 anos. Então, ela prorrogou mais 2 anos o meu concurso. Incrível, foi Deus. Me formei em dezembro de 2010, quando foi fevereiro de 2011, a Secretaria de Educação do Estado me chama. Então, a minha vida, ela muda, porque eu saio de operador de caixa, ganhando mal, e me torno professor. Mas nessa época já tinha o chupa-limão no meio da história? Já, porque o chupa-limão é 2007, né? Olha aí, eu toquei num assunto aqui, o chupa-limão foi um bloco de carnaval, que o Diego foi um dos caras que comandaram o bloco. Pois é, que a gente ainda pode voltar para essa história. E aí é nesse momento que eu entro na Secretaria de Educação, né? Então, fazendo esse paralelo com o bloco, a gente vivia o bloco, eu tinha sido aprovado, mas eu não tinha sido chamado. Eu estava na faculdade. Então, eu saio em 2010 para 2011 e sou chamado para a Secretaria de Educação. Então, a minha vida sai desse contexto, né, de bloco, aliás, de faculdade e operador de caixa, e eu entro no contexto da UVA. Pô, foi aliás, um salto. Secretaria de Educação. Foi um salto grande, né? E aí tu sai, imagina, tu sai de um salário para o outro de Secretaria de Educação. E concursado. Concursado. Aí é nesse momento que na Secretaria de Educação eu descobri que tinha lá uma possibilidade de tu fazer o PAFOR, né? PAFOR, que era a Plataforma que era? Paulo Freire. Era uma segunda graduação dentro da minha área. E aí, porventura, estava lá. História, Universidade Federal do Pará. Eu digo, rapaz, será que vai se eu me inscrever? Será que vinga? Me inscrevi. Saiu a listagem, eu tinha, então, entrado na Universidade Federal do Pará para fazer História. Tu fez de novo? Fiz. Foi lá na Federal que eu preenchi as lacunas da disciplina de História. Foi quando eu estudei os clássicos e tal. Aí eu somei a parte pedagógica da UVA, que foi extremamente importante até hoje, com os clássicos da Universidade Federal do Pará. E aí o Diego Maia virou professor de História. Se torna professor de História. Né? Só que assim... Olha aí, te liga, hein? Te liga para te ver como é que é a história. Tá? O Diego entrou na UVA, praticamente fazia pedagogia, foi experimentar um concurso, passou o concurso e depois se transformou para a História. É aquilo que a gente falava mais cedo, né? Oportunidades. Né? Tem que saber agarrar. Eu não costumo perder oportunidades, até aquelas que não parecem tão atrativas. E, paralelo a isso, tinha o bloco em 2007. O bloco surge, que era uma forma de eu sobreviver. Era algo paralelo ao que eu sobrevivia. Não é? Então, entre 2007, 2008 e 2009, a gente está ali no bloco. Aí tem essa história, né? Que é quando a gente se conecta. Aí foi quando eu conheci o Diego Maia, nessa época, que me fez o convite, né? Me fez o convite para entrar nessa história do chupa-limão. Fala um pouquinho aí, Diego. Porque em 2006 para 2007, eu, para ganhar dinheiro, eu criei um programa. Né? Eu disse, rapaz, eu vou fazer um programa de rádio. Eu quero fazer Mega Cidade? Não, era numa rádio pirata, na Tropical FM, do Rosilando, lembra? Aí eu fui atrás da rádio e disse assim, rapaz, eu vou fazer uma mesa redonda
mas eu quero botar personagens. E aí eu era o âncora, né? E tinha os personagens. Então tinha um cara que era crítico, tinha um que imitava, tinha um que fazia um homossexual, tinha um que fazia um quarto personagem que era um idoso. E aí a gente fazia de tudo no programa. Era um programa humorístico. Era humorístico. Domingo, ele rodava domingo, 17 horas. Aí tu fala assim, caramba, quem vai escutar domingo, 17 horas? Só que foi o único horário que tinha naquela época. E a gente comprou. Era o que dava, né? Só que, cara, foi um sucesso. Porque como é que a gente media a audiência no programa pirata? Peraí, ligação. Ligação, Cara, não parava o telefone. E as pessoas escutando. Então, o que a gente fazia? O idoso pegava aquela página do jornal, pegava o jornal, né? Comprava o jornal e tinha aquela página de amizades, né? Onde tinha ali as garotas de programa. Então, o cara que imitava o idoso ligava ao vivo para as garotas de programa. Irmão, tu imagina a confusão. Aí tinha esse cara, aí tinha um outro que imitava na época era o Vlad, imitava o Silvio Santos, Lombardi, imitava uma... Quem era que... Era o paraense. Inclusive agora ele está em São Paulo. O paraense, ele imitava. E aí a gente meio que fazia quadros, né, de jornalismo com as imitações dele. Então fazia lá o Fantastic, né? Fazia lá o programa na época, eu não lembro qual era o programa do Vlad, que ele era radialista na época, mas fazia imitação dele. Do Datena, já fazia ali o Datena. Silvio Santos não podia faltar. Não tinha Silvio Santos. E aí a gente pegava um ventilador, a gente levava um ventilador para a rádio, né? Botava um pedaço de papel na ponta do ventilador e ligava ele. Aí fazia... Nisso, o paraense imitava o Datena e o outro imitava o comandante Hamilton. Era um helicóptero. Era muito. Então, daí fazia todo o cenário. A gente pegava a matéria do jornal e criava as situações. Não, era bem criativo mesmo. Era, rapaz. E fora a parte das aparelhagens, porque tinha ali 15 minutos das aparelhagens. Então a gente fazia uma onda meio que tipo assim, super pop. DJ de aparelhagem. E na época tinha lá o DJ Vaca. Mano, esse bicho subia na mesa. Era uma confusão e gritaria. Nisso as pessoas escutavam. Então fez muito sucesso o Chupa Limão. A gente conseguiu vender anúncios. O nome do programa era Chupa Limão. Chupa Limão. Por que Chupa Limão? Porque um amigo nosso disse assim, rapaz, mas vocês são feios, né? Parece que vocês estão chupando limão. Aí começa essa brincadeira, rapaz, tô chupando limão? Aí a gente pegou, não, vamos criar o nome do programa, vai ser Chupa Limão. Nasceu, então, a marca Chupa Limão, que era um programa de rádio pirata. E vendia anúncio pra caramba. A gente começou a fazer anúncio com o Mercadinho, com a Ótica Providência, enfim, a gente tinha basicamente uns 7 ou 8 anunciantes. Naquela época, a Ananindeua não tinha rádio legal, Isso. no caso, então as piratas eram que faziam... Dominavam. Primeiro foi a digital e depois foi a tropical. E aí a gente vendia muito anúncio e muitas ligações, até o momento em que eu sou chamado, né, por um candidato na época para ser assessor dele, para trabalhar, né, porque eu era envolvido com a Pastoral da Juventude. Já tinha esse outro lado da minha vida. Aí eu fazia ali na Igreja Pastoral da Juventude, e ele disse, vamos fazer aqui vou fazer uma ajuda para vocês com as camisas da campanha Natal Sem Fome e tal, que eu era o coordenador. E daquilo ele começa a me chamar. E aí eu sou apresentado pro Chicão, presidente da LEPA, atual presidente da LEPA. Então ali em 2008, 7, 8, 6, 7, 8, alguma coisa assim, eu sou apresentado pro Chicão. E aí o Chicão já me apresenta pro governador, pro atual governador, que é o Helder. Então me apresentou pro Helder. E aí eu chego no Helder e digo assim... Que na época era o quê? Prefeito? Prefeito de Ananindeua. E o Chicão era o vice. Aí eu não contei história. Meti logo um pedido pro Helder. Eu disse, rapaz, eu quero um bloco. Um bloco de carnaval. Tu me dá esse bloco? Aí ele ficou me olhando assim, um bloco de carnaval? Eu disse, eu quero um bloco de carnaval e tal, para fazer... Aí na Ananindeua, aí ele pegou e falou assim, rapaz, tem uns outros blocos aí, tem que ver e tal, tem uma situação da secretaria, vamos analisar. Rapaz, eu perturbei esse caboclo. Até o dia que Queria ter o bloco. Sabe o Silvio Santos e o Vesgo?
não tinha o Pânico. Eles não levaram a autorização para o Silvio Santos para ele assinar, já pronta. Foi assim que eu fiz com o Helder. Eu preparei o documento, eu escrevi, eu, Helder, Zalu, Barbá, autorizo, fiz o documento e levei até ele. Aí fomos lá com meus amigos e daqui a pouco eu já estava assinando. E assim, oficialmente, nasce o bloco Chupa Limão de Ananindeua, do Carnanindeua. O Helder dando, né, o bloco pra gente. E aí era a galera da rádio. Então a gente usa a rádio para promover o bloco. Sim, e deu muito certo. E a gente anuncia o bloco a partir de então com a Tropical FM. Né? Para te ter uma noção de como a Tropical ela era bem escutada aqui. E a gente anuncia o bloco. Aí o que foi que eu fiz? Digo, cara, número 1, a gente precisa anunciar. Vamos anunciar na Tropical. Número 2, a gente precisa de uma atração âncora. A atração âncora, na época, era do Jeito Inocente. Era a banda do momento. Era a banda do momento. Naquela época era... E eu já conhecia o Thiago porque eu contratava ele para as igrejas. O Thiago me ajuda nas igrejas, nas festividades, né? Daqui da Cidade Nova. Então, eu conheci o Thiago. Eu fui lá com o Thiago e falei, Thiago, poxa, eu estou abrindo um bloco com os meus amigos e tal. Tu não quer ser essa primeira atração? Bloco novo mano, porra, bacana, porque nos outros eu não vou, só vou se for contigo. Aí ele pegou, então fechou. Cara, eu não dei nada pro Thiago. Nada. Tu lembra, né? Sim. Essa história. Aí, 2, tem a atração âncora. Foi da palavra. Tem a atração âncora. Precisa agora de alguém para tocar o bloco, porque a gente trabalhava. Eu era operador de caixa, pô. Sim. Eu era operador de caixa, eu tinha que trabalhar. Né? E nisso eu estava já na migração. Eu era operador de caixa e tinha mais aulinhas que eu dava num curso técnico. E aí foi que nesse momento eu estava num show, eu fui para um show. Tinha uma casa de eventos aqui, Bruno, quem está por trás das câmeras aí. Tinha uma casa de shows aqui, em Ananindeua, que era o Bar do Rogério. Era a Arena do Rogério. Arena do Rogério. Arena do Rogério. Que bombava, né? Aí eu fui na Arena do Rogério, eu tinha uma namorada. Olha aí, Rogério, escuta essa onda aí. Eu tinha uma namorada, eu sempre ia pra Arena do Rogério, que hoje essa minha namorada é mãe da minha filha, da minha primeira filha. E a gente ia pra Arena do Rogério. Ia curtir lá. Ia curtir uma sexta, sábado. E aí eu lembro que tocava, assim, as melhores bandas daqui do Pará, né? De Ananindeua, de Belém. Na verdade, tinha o pagode no final de semana, mas uma vez por mês a gente fazia um grande evento. Aí trazia grandes atrações. Isso. E aí eu fui uma sexta ou sábado, alguma coisa assim. E aí eu vi um apresentador lá, né? Aí eu vi um apresentador, que era o Patrick, né? Não conhecia ele. Aí mas caramba, tu não conhecia esse cara? Não, pessoalmente não. Aí eu vi ele apresentando lá e disse, rapaz, esse bicho sabe fazer festa. Então te liga aí, presta atenção. Esse bicho sabe fazer festa, né? Porque lotado as festas e tal. Mas só que eu fiquei assim, olhei, e eu precisando de alguém, porque o Anderson naquela época já era muito sim. Ocupado. O Anderson era um dos sócios. Isso, um dos sócios do Chupa Limão. Boneco. É o boneco. O Totó já era também gerente do negócio da Volkswagen. Né? O Rodrigo também já trabalhava, mas não era muito envolvido. Tinha um neto que era só para atrapalhar. E aí, eu digo, pô, cara, tem que botar alguém. Aí eu fiquei... Tem que botar alguém para trabalhar, então. Botar alguém para ajudar a gente lá para trabalhar. Que a gente não tinha tempo. Aí eu fiquei olhando, rapaz, esse bicho sabe fazer festa. Aí eu fui com o boneco. Boneco, a gente tem que botar alguém que saiba fazer festa. Tem um cara que eu já vi lá na Arena do Rogério. Esse bicho sabe fazer festa. Aí passou um tempo. Quando eu vejo o mesmo cara, eu vi montado numa escada, colocando faixa. Ele fazia a festa. Ele fazia as festas, ainda colocava faixa. Aí eu digo, olha lá o cara ali, boneco, é esse bicho aí. Aí, bora falar com esse bicho. Aí só para acrescentar aí, quando eu colocava a faixa naquela época do Ipanema, era eu e o dono do clube. Era o Evaldo, na época. A gente saía, a gente não tinha. Naquela época, ou tu ia para cima fazer ou a coisa não acontecia. E tu lembra que a gente também ia, depois quando já era o bloco, sim, a gente ia tirar as faixas dos outros para colocar as nossas? A gente era cheio de faixas, pô, tinha que botar a nossa. Não tinha espaço, pô, então tinha que tirar de alguém. Tirava dos outros e botava a nossa. Aí... o Anderson, não, Diego, bora esperar mais um pouco, bora na festa, eu quero ir na festa.
Aí eu levei todos os sócios no bar do Rogério. Foi aquela VUCA. E aí eu chamei o Patrick e falei assim, eu acho que, não sei se tu lembra, eu disse que eu queria falar contigo depois. Sim. E aí em algum outro momento a gente foi lá e reuniu. A gente nem conhecia o Patrick. Me convidou para ir para uma reunião na Casa do Boneco. No Casa do Boneco. E eu fui lá. E a gente nem conhecia, eu só via assim, esse bicho sabe fazer festa. Aí foi que a gente chamou o Patrick entra no Chupá Limão. E aí o Chupá Limão tinha a rádio promocional, não é? Tinha uma atração âncora, tinha alguém para tocar o bloco. Porque precisava de carro-som, precisava fazer arte, precisava fazer... Eu ainda cuidava da parte da arte, né? Não conseguia assumir essa parte. Mas o de dentro do bloco, alguém precisava tocar. Aí é nesse momento que o Patrick entra. E o bloco explode. Logo no primeiro ano. No primeiro ano. Se torna um dos maiores blocos. Nesse ano aí, foi Jeito Inocente e Banda R15, se eu não me engano. Não, foi Jeito Inocente e... Era Jeito Inocente e o Forró pra Balançar. Era Jeito Inocente. Era. Foi no trio HB. Verdade. Foi no trio HB. Foi. Foi Jeito Inocente e Forró pra Balançar. Né? Que o Forró pra Balançar, hoje o cantor é o Fábio, Juninho, né? Juninho? Não, que tá no Fruta Quente. Era ele. Ah, sim, é verdade. E era o cantor do atual Fruta Quente, que junto com o Heraldo, né? Sim. Ele era o cantor do Forró pra Balançar, com o André, que dançava, e o menino, o Pedrinho. Né? Para quem não sabe, eu fui o responsável por acabar com o Forró pra Balançar. Tu lembra dessa história? Acabou a banda por causa de mim. Rapaz, foi muita onda. Foi muita onda, é muita história, né, Diego? Mas olha, assim, nesse ano, só pra gente fechar a questão do bloco, o Bloco Chupa Limão, nesse ano, foi uma surpresa tão grande, que superou o bloco que era a sensação do carnaval, que na época era o Ceguinho. Era o Ceguinho. Né? Não, eu acho que no primeiro ano ainda foi uma coisa muito já foi assim, né? Já foi isso. bem equiparada. E depois a gente conseguiu... Aí logo depois veio um cara pra querer atrapalhar com a gente. Tu lembra? Veio um cara pra querer atrapalhar. O primeiro bloco que trouxe uma banda nacional, uma atração nacional, que veio querer atrapalhar com a história e realmente fez a coisa acontecer. Tá ali o Bruno... E a Tati, né? Chegou com o Coco Louco. Coco Louco. A Tati, naquela época, era a atração do momento, porque todo mundo dizia... A Ivete da Amazônia. A Ivete da Amazônia, a voz da Ivete, era uma coisa de louco. Aí chegou na época, o Bruno tá ali achando graça com a Tati, mas naquela época foi o quê? A Patrícia, do Timbalada, e Chechel, né? Ah, era uma... Foi o Bruno que trouxe o Chechel, morador novo do Pará. Meu amigo. Morou aqui uns 3 meses. O cara não queria mais ir embora. Mas foi uma história... Eu acho que dá mais um programa E engraçado que quando o Chechel chegou, o Bruno me chamou. Tu lembra, Bruno? Tu me chamou pra ir receber de lá. O Bruno, bora receber de lá, pô. Aí, porra, bora. E, moleque, o Bruno tinha contratado um micro-ônibus pra buscar Só o Chechel. Moleque, aí a gente foi no micro-ônibus. Cara, uma estrutura imensa. Aí eu assim, caraca, olha a estrutura do bloco desse bicho. Digo, a gente vai se ferrar. Não, mano, ele chegou logo pra fazer a onda. Ele trouxe a atração nacional, tinha a Ivete da Amazônia e ainda sorteou uma moto, pô. Aí é pronto. E ainda tem mais a história. Não sei se tu lembra dessa parte da história, o Bruno vai lembrar. Aí a gente vai buscar o Chechel. O Bruno contratou o micro-ônibus, tinha 4 seguranças, né? Tinha 4 seguranças. Aí lá veio o Chechel. O Chechel, mano, tu olhava o Chechel largadão, assim, largadão. E aí a gente andando com os 4 seguranças. Aí o Bruno disse, não, bora levar ele pra almoçar. Aí a gente foi pro shopping almoçar. Né? A gente foi pro shopping almoçar. E aí, mano, a gente andando. Olha a cena, imagina a cena. Eu, o Bruno... O Chechel e 4 seguranças, mais uns 3 que foram acompanhando também. E todo mundo olhando, né? Aquela coisa. E quem é esse homem aí? Quem é esse homem que está sendo acompanhado com esse monte de segurança? E ele largadão, uma camiseta assim, bem desbotada, né? Vermelha, lembro até hoje. Aí tá, almoçamos, ele... Não, a atração daquele momento era o Diego. Ei, rapaz, aí a gente foi comer, né? Aí o Chechel, rapaz, mas não precisa desse negócio todo não, rapaz. Não, brigando com o Bruno, porque o Bruno exagerou, né?
Aí, rapaz, não precisa desse negócio, não. Eu sou assim, eu sou do povo, não sei o quê. Aí tá. Almoçamos. Nisso, a gente vai para a Cidade Nova. Já estava feito o corredor da folia, já tudo lá, e ele queria ver. O Chechel queria ver. E eu junto com o Bruno. Né? Aí ele, não, vamos para lá, vamos ver. Largaram o Chechel lá na arterial. Ele sumiu, mano. O Chechel sumiu. Lembra que ele sumiu? Aí sumiu. O Chechel. Cara, o Chechel. E deu essa. Eu tô chorando. Cara, o Chechel foi aparecer 2 horas depois. E o Bruno desesperado. Onde ele foi aparecer? Sentado na beira da calçada, bicho. Tava sentado assim na sarjeta. Aí, virou pra aquele ali, não é o Chechel? Lá largado na sarjeta. E aí, lá vai o Bruno com os seguranças. Recolheram o Chechel pra levar pro hotel. Cara, então, assim, ele tá contando aqui essas histórias que acabam envolvendo todos nós aqui, né? É de coisas que a gente aconteceram, aconteceram. Fizeram parte da nossa vida, né? E muita gente não sabe, até, porque eu acabei me desvinculando do Chupa-Limão, e muita gente não sabe que eu estou lá naquela fundação. Inclusive, agora a marca eu consegui trazer de volta. Patenteou. Patenteei, trouxe de volta depois de muitos anos, patenteei. Aí até disse pro Anderson, olha, eu não vou mais usar, ninguém vai mais usar, deixa lá guardada. Mas eu acho que o Chupa-Limão, ele é um filho. Não, mas ficou história. Tem que, um momento, vai ter que voltar para mostrar essa história que aconteceu, né? O Chupa-Limão, assim, foi um filho. Tem uma relação de afinidade muito grande. Acabou nos aproximando, né, nessa relação. A gente tem momentos para sorrir, né? Temos também os momentos para chorar, né, Bruno? Todos nós. Sim. Né, choramos fazendo Ananindeua. Produzir cultura em Ananindeua é muito difícil. Eu queria até aproveitar esse momento, Diego. A gente já falou de muita coisa aqui da tua vida profissional e até do Chupa-Limão. Não deixa o Chechel ver isso. Mas assim, Diego, mas falando um pouquinho, já que tu tocou no assunto da cultura, cara... Como é difícil fazer cultura aqui em Ananindeua, cara? Me diz aí, o que tu acha desse momento que a Ananindeua vive na cultura? Cara, eu acho que perpassa muito também por um contexto um contexto financeiro, né? A gente enfrentou um período aí de pouco investimento do governo federal, desse repasse, né? Uns 2 anos atrás, sim, né? E a gente também tem Veio também a pandemia, deu aquela parada. E ainda tem um outro contexto, um contexto em que a gente tem as leis de incentivo, mas o repasse não é feito para o produtor cultural. Né? Então, isso... Então, diga-se de passagem aqui, quero te pedir desculpa por te interromper, que quem vive a cultura no município de Ananindeua sabe o que eu estou falando. Esse ano, para sair o incentivo da lei, teve que ter um movimento, né? Quase que de um protesto, para poder ter esse repasse desse valor, né? Então, aí tu imagina só a realidade do produtor cultural. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou padrinho de uma quadrilha aqui de Ananindeua, que é a Encanto Paraense. É uma quadrilha que completou esse ano 25 anos. Isso fica situado aonde? Coqueiro. Ali na região do Coqueiro, fronteira com Jaderlândia. Essa quadrilha eu acompanhei verdadeiramente como um padrinho. Porque uma coisa é tu dizer que tu é padrinho. Outra coisa é tu viver como um padrinho, né? E eu posso dizer, eu vivi ali. Então, eu ia para ensaios, eu ia nas confraternizações, eu ia para a venda deles, eles faziam vendas. Tinha as festas de venda, bingo. Para arrecadar, para poder... Porque não é barato para montar uma quadrilha. Não é barato. Né? O incentivo que eles recebem... o valor é em torno de 19 a 20 mil reais. Né? A gente pode pensar assim, poxa, nossa, que valor. Mas para o investimento de quadrilha é pouco. Né? Porque o traje é muito caro. Cada traje vai custar em torno de R$ 1.500 por pessoa. Aí são o quê? 20 pares? 20 pares. São 40 pessoas. E aí a gente tem essa dificuldade. Fora tudo isso,
Fora tudo isso, tu tens aí uma realidade social. Por quê? Porque quem é da classe média, Patrick, quem é classe A, não brinca mais. Não é brincante. O brincante, ele é a pessoa mais pobre. É o da periferia. É o cara da periferia. E aí você tem a família por trás dizendo assim, mas tu estás dançando quadrilha, o que isso está te trazendo de benefício? Ponto 1. Ponto 2. Você tem as pessoas daquela família com muita dificuldade de comer. Eu vivi ali, eu vi ali próximo. Acredito. Né? Pessoas com muita dificuldade, pessoas sem casa, mas que amam aquilo ali. Que não tem o dinheiro da passagem para ir, às vezes porque o cara sai de outro bairro para ir ensaiar. Graças a Deus eu consegui ajudar muito a Encanto. Eu acho que a gente conseguiu ali fazer um apoio, né, por amigos, né, com amigos que eu tenho, né, porque dinheiro eu não sou rico, né? Eu era extremamente pobre, hoje eu sou só pobre. Hoje eu sou só pobre, né? Eu era extremamente pobre, hoje eu sou só pobre. Mas eu tenho amigos. Graças a Deus, ao longo da minha vida, eu fui conhecendo pessoas que pudessem me ajudar. E eu consegui ali ajudar muito a Encanto. Né? Ou com ônibus que amigos conseguiam para levar. Que também não é barato. Para poder se deslocar na região metropolitana para fazer as apresentações. E é diariamente, né? Eles fizeram um traje de 25 anos com muitas pedras, e a pedra é cara, né? E a gente conseguiu ali apoio com o pessoal do comércio de São Paulo, né, para trazer ali. Então, eu estou falando isso, quadrilha. E a gente conseguiu ajudar por trás na família. Né? Aonde? Na questão social. Estou te falando, mais uma vez, a gente ali com dificuldade de se alimentar. Né? Dificuldade com questões de saúde. Mas que não largaram o que gostavam de fazer. Então, a gente precisa desenvolver um projeto de lei. Alô, Câmara de Ananindeua, né? A gente precisa desenvolver um projeto de lei aqui em Ananindeua que incentive financeiramente não só a quadrilha, mas o quadrilheiro. É diferente. Porque a quadrilha é o todo, é o traje da quadrilha. Mas você tem o quadrilheiro, você tem o brincante, que é uma outra realidade. Porque esse brincante, ele precisa, na viagem, se alimentar, ele precisa, em casa, contribuir. Porque, às vezes, deixa de trazer o alimento para casa para se dedicar ali aos ensaios, às apresentações. E aí, cada vez mais, a família faz aquele quadrilheiro se afastar. E aí você vê que a cultura vai o quê? Né? Vai perdendo a força. Né? E, Diego, muito importante o que tu falou, porque, olha só, tu tocou no assunto, atenção, Câmara de Ananindeua. Hoje, a gente está perdendo essa essência da quadrilha, está perdendo o carnaval. Esse ano, a Ananindeua nem carnaval teve. Né? Esse ano, a Ananindeua teve aí algo que foi brincadeira. Né? Não estamos aqui criticando ninguém, mas a gente está falando uma coisa que a gente vive. Né? A Ananindeua não teve carnaval. A quadra junina em si está se acabando. Hoje nós tivemos aí, parece que 3 dias de quadra junina de incentivo municipal. Então, hoje em dia, a gente vê grandes... Eu fico pensando assim, Diego, e eu queria te fazer essa pergunta agora, né, do teu conhecimento, o que você acha. Porque a gente vê aí não só... não vou nem falar fora do nosso estado, mas dentro do estado do Pará, nós vemos cidades muito menores, com arrecadação muito menor que a Ananindeua, que tem belíssimos carnavais, que tem um período junino maravilhoso, de, às vezes, até 30 dias, né, de período junino, e outros incentivos culturais. Nós vemos cidades aqui no nosso no nosso estado muito menores que investem nisso. Por que essa visão
de outras cidades e aqui em Ananindeua a gente vem perdendo isso. Eu acho que a gente tem que fazer investimentos que sejam equilibrados. Eu concordo que eu não posso fazer festa e esquecer da saúde. Eu concordo que eu não posso fazer festa e esquecer da educação. Mas eu concordo que a gente pode fazer investimentos equilibrados. Né? Existe lei de incentivos para isso, especificamente para isso. Eu ia tocar nesse né? assunto. Existe investimento... Porque o dinheiro da educação não é usado Exatamente. na cultura. O dinheiro da saúde também não. Então, há dinheiro para cada segmento. Só que as pessoas não vão entender. Né? A população que está em casa, ela vai olhar assim, poxa, está fazendo festa, mas a educação está aqui, ó. E o político pensa nisso, né? Vão falar que eu estou gastando com festa. Só que a gente não tem esse controle por meio do executivo. O executivo ele pega ali o valor e ele vai, de certa forma, movimentar. Agora, é claro, ele vai ter que responder isso lá na prestação de contas, né? Vai ter que organizar isso para que fique tudo certinho na sua prestação de contas. Agora, é claro, eu acho que falta um pouco de atenção, sim, para a cultura aqui do nosso município. Eu entendo que a gente tem que reforçar o carnaval, a produção das escolas. Temos escolas aqui dentro da cidade. Escolas de samba que fazem sucesso em Belém, fora do município. Em Belém. Tem valor fora do município e aqui não tem. Né? Nós temos as quadrilhas, algumas até acabaram. Algumas quadrilhas acabaram por falta desse incentivo. O nosso carnaval, a gente precisa reforçar, porque tem gente que sim que gosta da micareta. O que eu posso te dizer, assim, do meu entendimento, eu não sei se vai ser o teu também, porque a cultura, o carnaval, a quadra junina e outros movimentos culturais, eles trazem renda também para o município. Esse ano eu tive conversando, a gente que já mora em Ananindeua, já conhece o comércio ali do entorno, da Arterial 18, da Cidade Nova, pessoas que esperam o carnaval para ter um ganho maior, donos de bares, restaurantes, né, os ambulantes, né, o pessoal que trabalha com segurança, gera renda, gera emprego, gera dinheiro, o dinheiro circula no município. Imagina tu falar isso para um cara que veio do mercado informal. Né? Eu vim do mercado informal. Eu sei o quanto significou para mim o mercado informal. Né? Não tinha oportunidade formalizada, a gente deu um jeito. De forma informal, a gente conseguiu comprar o primeiro carro do meu pai para ele ser taxista. Minha mãe fez o curso técnico de enfermagem e começou a trabalhar a partir disso. Então, o mercado informal ele é muito importante. Agora, é claro, se a gente puder fazer um trabalho para formalizar, né, é interessante também. Né? São N situações que eu acredito que o nosso município ainda precise ter ali uma certa atenção. Por exemplo, eu vejo as grandes empresas, né, as distribuidoras, indo para Santa Isabel, indo para Benevides, indo para Santa Bárbara, indo para Castanhal. E a gente tem aqui o nosso distrito industrial, que não é tão atendido. Que, né? Que não é usado praticamente. Porque você vai lá no distrito, você entra, é um deserto só, né? Aí alguém deve dizer assim, mas espera aí, eu preciso escoar o produto. Ah, beleza. Hoje nós estamos tendo aí a Avenida Liberdade, que vai ajudar a escoar. A Ananin já ajuda. Melhorou a situação ali do 40 horas. Sim. Se alguém me disser que não... Porque eu vejo na internet, porque continua a mesma coisa. Não tá a mesma coisa, não. Melhorou ali na rotatória do 40 horas. Vamos dar a César o que é de César. Quem é morador de Ananindeua há anos atrás não tinha as avenidas que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos a Independência, que facilita muito, como você mesmo falou. A própria João Paulo, né? Quem vai de Ananindeua até Belém é bem mais rápido. E hoje nós temos aí vias que estão sendo criadas já justamente para melhorar isso aí. E pode-se criar outras alternativas para escoar a produção, né, que sai do distrito industrial. Né? Não só por vias, mas também por água, por rio. Né? Por que não? A gente tem ali os rios para poder escoar esse material, esse produto. Então, eu acho que falta ali um incentivo para esses empresários, né? Fiscal mesmo, um incentivo fiscal, um incentivo de mobilidade urbana, um incentivo com relação também a escoamento para a área metropolitana de Belém como um todo, a própria capital. Então, eu acho que falta essa conversa, porque não adianta a gente deixar a cidade bonita, pobre.
pobre. Importante, porque o morador do município ele precisa de emprego. Precisa de emprego. Hoje em dia, eu acredito que a metade, no mínimo a metade da população de Ananindeua sobrevive com o emprego que tem em Belém. É muito comum, está sendo muito comum a gente andar na rua e ver alguém dizendo assim, eu estou desempregado. É alguém procurando uma maneira informal de ganhar dinheiro. O mercado informal crescendo. Muito, muito. E a gente não vê esse trabalho para a formalização do emprego aqui no nosso. E a gente está aqui beirando a COP30, né, Diego? Tu que é professor, tu que é um cara que tem uma inteligência, que tem um pensamento acima da média. O que tu pensa nisso aí? Por exemplo, Ananindeua. O que Ananindeua pode ganhar com essa COP30? Eu acho que a gente está muito próximo de Belém, né? E se estamos próximos de Belém, a gente pode ali sim absorver algumas reações da COP sobre Ananindeua. Por exemplo, a gente vai ter aqui sim um mercado hoteleiro, porque Belém não vai dar conta de tudo. Então a gente vai conseguir aqui absorver. Agora, é claro, tem que preparar. Setor de mobilidade urbana, mais uma vez. Eu acredito, por exemplo, eu estava analisando hoje uma alternativa belga, né, com relação ao trânsito, né? Por exemplo, lá tem semáforo inteligente. Sim. Tem uma câmera na ponta do semáforo, né, e aí você tem aqui os operadores, né? Tem várias telas, várias televisões e vários pontos de tráfego. Então, aonde o operador vê que aquele que está ali formando um engarrafamento, ele aperta um botão e abre o semáforo e aumenta a mobilidade. Então, ali na rotatória, está muito apertado para quem vem de Belém, né, a Independência até para a Cidade Nova, para Ananindeua, aumenta o tempo do semáforo verde, né? Agora, também a gente não está muito acostumado com essas coisas, né, Diego? Um dia desse eu estava com a minha esposa, que está ali assistindo, né, a Luciana, meu amor, beijo para você. A gente estava no sinal ali na Arterial 18, foi instalado agora aqueles, não sei nem como é que chama, né? Ali no sinal, como é o nome? Os totem. Isso, esses totens que foram instalados agora. Aí, de repente, a gente estava lá... Pegou um susto. Esperando o sinal abrir. Aí passou acho que foi uma moto que passou no sinal vermelho. Aí, de repente, saiu um som lá. Atenção, isso? Motorista, Isso. muito cuidado no trânsito. A gente pegou um susto, mas que a gente não está acostumado com isso. Acho que precisa também ser feito um trabalho de informação, né? Tem que ter. Agora, respondendo a tua pergunta como um todo, a gente pode faturar na COP vendendo clipe, né? Vendendo clipe, incentivando esse nosso empresário, papel. Então, a COP vai deixar um legado de estrutura, mas também na via do comércio a gente pode absorver muita coisa. Agora eu vou te dizer, assim, o que é que tu acha? Agora, nós vamos entrar um pouco para o lado da política, Diego. Aqui já estamos na reta final, não, do meio já para o final do nosso programa, do nosso Te Liga Cast. Vamos entrar um pouco para o lado da política. A tua opinião, vou te perguntar. Esse desligamento, vamos dizer assim, do município de Ananindeua com o estado do Pará, com essa vamos dizer, briga, né, do gestor municipal com o governo do estado. Isso é muito ruim para o nosso município, não é isso? É muito ruim porque Ananindeua precisava fazer um empréstimo. Esse empréstimo que tanto se fala, ele era necessário. Né? Ele era necessário de acontecer. Que você que está nos assistindo, preste bem atenção nisso. Ananindeua fez um empréstimo no Banco Internacional, Sim. não é isso? Para poder fazer um trabalho na área o quê? Infraestrutura. Né? Enfim, de vários setores. Quanto foi esse empréstimo, Diego? Mais de 600 milhões. Muito né? dinheiro. E tem mais alguns outros aí. Só que era necessário se fazer esse empréstimo para melhorar a estrutura da cidade. Concordo. Eu só acho que foi aplicado em setores que talvez pudesse esperar um pouco mais. E deixou-se de se aplicar em outros contextos que iria contribuir muito mais para a cidade. Nós temos aí hoje um cartão postal, que é a Orla, o Vila Maguari. Perfeito. Mas nós temos outros setores que a cidade ainda carece de atenção. Dentro da sua infraestrutura. Tem gente ainda com a casa alagando.
Sim, né? sim. Beleza? Então, são coisas que a gente tem que analisar. Foi uma coisa muito importante que eu até quero aproveitar aqui. Eu tive. Eu não sei aonde foi que eu vi um comentário de um amigo que foi, por exemplo, aqui nesse Vila Maguari, né? Que foi levar a família e que foi comprar um sorvete lá, de que pegou um susto, né? Porque pensou que estava lá na doca. Não foi feito para a galera mais humilde. Então, foi feito um trabalho para a galera da classe A. É isso? O pobre não tem como ir passear lá. Então, tu analisa o que eu acabei de dizer, né? A gente vai perceber que um investimento foi feito, ficou muito bonito. Foi gasto muito dinheiro. Foi gasto muito dinheiro, ficou bonito. Mas, enquanto isso, tem casa alagando. Enquanto isso, tem pessoas pobres desempregadas. Enquanto isso, a Cidade Nova ainda está alagando. Enquanto isso, a nossa sensação de insegurança só aumenta. Então, a gente tem que pensar na cidade, né, dentro como daquilo todo que a comunidade está falando. Recentemente, eu vi uma pesquisa sobre a opinião pública da cidade. Né? O que o morador do município está falando? Uma sensação de insegurança muito alta, transporte público muito ruim. Muito ruim. Esse micro-ônibus, brincadeira, né? Muita gente questionando a saúde. Né? Que, então, tu vai analisar que aí... deveria ser o cartão postal. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu volto a dizer, o empréstimo lhe era necessário. Só que, a partir do momento que você tem um problema institucional entre município e Estado, e isso reverbera no governo federal, pagar esse empréstimo se torna muito mais difícil. Ou seja, esse segundo mandato ou do atual prefeito ou do prefeito que vem por aí vai ser muito difícil. A gente vai enfrentar um período bem difícil em Ananindeua. É bem verdade que a gente vai ter um cenário novo, novos nomes, mas com muita dificuldade dentro da Câmara, muita dificuldade dentro do cenário do Executivo. Inclusive, a gente acredita, eu tive conversando com outro amigo aí, politicamente, que a dificuldade vai ser tão grande a partir do ano que vem, que vai ter que enxugar tudo na prefeitura para poder pagar esse empréstimo. É o que eu estou te falando. Tipo, muita gente vai perder seu emprego. A partir do momento que eu não tenho essa relação, esse relacionamento com o governo do Estado, com o governo federal, né, isso é barrado, é dificultado, tem um entrave aí, isso vai reverberar na população. Eu fico assim pensando em quem está lá na ponta, né? Na população, a comunidade em si lá na ponta. Não é segredo para ninguém, eu estou pré-candidato a vereador. Eu ia chegar lá. O Diego Maia é pré-candidato ao quê? A vereador? Eu sou pré-candidato a vereador do município. Entendo que é um momento de me colocar à disposição da comunidade, né? Eu sempre digo que eu me tornei candidato e não comecei a entregar a política pública ontem, porque essa é outra parte da nossa conversa que a gente não chegou, né? O que o Diego professor fez, né? Mas eu acho que é parte disso. Eu dizer que estou pré-candidato a vereador do município e também dizer o que nós já fizemos sem ser nada. Como é que se deu o Diego Maia, professor, para entrar na política? Como o Diego Maia chegou na política? Pois é. Como eu te falei lá atrás, eu fui pela pastoral da juventude, né, na igreja, eu conheci o Chicão. E o Chicão me apresentou... Ali na Santa Rita de Cássia. Isso, ali na Santa Rita de Cássia, que é a minha igreja raiz, né? Eu sou católico, né, frequentante, participante da Santa Rita. Inclusive, nos 2 últimos anos, fui coordenador da festividade de Santa Rita. Minha vida toda estive por lá. Talvez... Fruta quente foi bom esse ano? Foi top. Ajuda do Patrick. Né? Talvez 2 anos ou 3 anos eu não estive tão presente porque morei fora, passei no processo seletivo da Fundação Bradesco, e aí eu saí e voltei. No que eu voltei para as minhas raízes. Mas foi ali que a política começou a mexer comigo, porque eu fazia o social sem entender. Eu era coordenador da campanha Natal Sem Fome, que era uma campanha do Betinho. Aqui em Belém. Era em Belém. Eu era coordenador daqui da região de Ananindeua.
E era uma campanha nacional. A gente arrecadava muitos alimentos, não é? No período natalino principalmente. Então a gente chegou a arrecadar 20 toneladas de alimentos. E a gente fazia muitas cestas e aí distribuía ali na região do Hemópolis, ali na área do Hemópolis. Uma área que é muito carente. Do canal, fazia aquela distribuição ali. E uma outra parte a gente levava para o Aurá, para o lixão do Aurá. Então a gente cadastrava as famílias, né, que iriam receber e fazia essa entrega ali próximo do Natal. É bem verdade que amanhã essa família voltava a ter dificuldade. Sim. Mas era o que a gente... Vamos dizer que quebrava o galho, né? Tentava fazer, tentava ajudar de alguma forma. Só que eu não tinha um objetivo em si. Eu queria ajudar, realmente ajudar as pessoas. É naquele momento que o Chicão se aproxima e ele começa a nos ajudar com as camisas, né? Ajudava com a estrutura, né? A gente reunia ali 400 jovens em torno da campanha Natal Sem Fome. Foi um apoio mais sólido, né? Fui coordenador por 8 anos. Né? E aí é nesse sentido que ele nos ajuda e eu me aproximo. E aí foi quando eu fui pedir o bloco para o Helder. A partir dali, ele viu que eu era meio entrão, né? Eu era meio enjoado, enxerido. Aí eu me destaquei. Porque era coordenador da PJ, porque era coordenador da campanha Natal Sem Fome, porque já vim com bloco, fez sucesso, apareceu, divulguei. Então aquilo tudo me deu um certo holofote. E aí o Helder me chama para trabalhar no gabinete com ele. Né? Eu era do gabinete do prefeito Andino, já no final do mandato. Né? E aí em 2012 ele sai da prefeitura, né? Não é mais prefeito. Né? Aliás, era isso, né? É 2012, né? Sim. Sai da prefeitura. E eu saio também da prefeitura porque entrou um outro prefeito e eu fui exonerado naquele contexto ali. E aí eu fiquei entre 2012 e 2018, né? Sempre no grupo. Não, vamos nos ajudar, vamos trabalhar, né? Estamos aqui. E continuei fazendo aquela missão. Né? Depois o Chicão veio candidato a prefeito do município, não entrou, não deu certo, e continuei aliado. E eu me lembro até hoje que o Chicão falou assim, Diego, eu não vou conseguir manter o teu salário, infelizmente. Hoje tu é concursado, né? Então, poxa, eu até entendo se tu não ficar mais com a gente e tal. Aí eu peguei e falei, não, Chicão, lealdade não se compra nem se vende. Né? Isso, importante. A hora que der certo o trabalho, a gente está junto. E aí, a partir disso, eu continuei. E aí foi que em 2018 eu estava na 16, 17 eu estava na Fundação Bradesco, passei, morei fora. E aí ele me mandou mensagem. Falou, olha, 2018 tem missão. O Helder vai se candidatar a governador. Tu não tens interesse em trabalhar com a gente? E naquele contexto eu já mexia com comunicação. Já sabia mexer algumas coisas ali de comunicação. E aí eu estava na Fundação Bradesco. Eu larguei a Fundação Bradesco. Um salário consideravelmente... O Chicão disse assim, ei, te liga, vem-te embora. É agora ou nunca. E eu larguei a Fundação Bradesco naquele contexto. Eu trabalhava na Fundação e era do Estado. E vim. Me joguei de cabeça. E aí o governador ganhou, né? Eu já era concursado. Muita gente pensa assim, o Helder ganhou, tu é DAS. Eu vou fazer que nem aquela mulher do meme, né? Eu sou concursado. Não tenho DAS nenhum. Não tenho. Recusei quando me ofereceram. Não tenho interesse em ter DAS. Eu quero só meu salário de regência. E acabou. Eu sou coordenador, mas ainda dou aula, ministro aula. E aí é naquele momento que eu já fazia algumas coisas de fim de semana, em Belém, mesmo morando fora, de cursinho popular. Aí eu lancei um evento chamado Conexão Enem, que era uma aula popular. Eu ia chegar lá. Aí, como é que se deu isso aí? Se tu lançou, foi o cara que idealizou? Eu criei o Conexão Enem, que era uma espécie de altas horas voltado para o Enem. Né? Era banda, quadros, entrevistas nas ruas. Que era um show? Era mistura de tudo. Era show, aula, enfim, era tudo o Conexão Enem.
e a gente vendia por um valor muito popular para ajudar os alunos. Então, lotou 8 edições. E aí o Conexão Enem, o evento, virou o cursinho, que existe até hoje aqui na Arterial 18. E aí eu criei, só que eu estava longe. Era o pré-vestibular municipal? Não, é pré-vestibular mesmo, Conexão Enem, era privado. Só que a gente fez bem popular, R$ 89,00 a mensalidade. Muito bom. Né? Então, eu estava fora, com o cursinho aqui acontecendo, chamei alguns amigos para montar comigo, né? E é nesse momento que o Helder se lança candidato a governador, e eu digo, não, vou sair daqui, tenho meu negócio lá, né? E vou entrar de cabeça na candidatura. E aí a gente ajudou o governador nesse contexto. Quando ele se torna governador... Mas tu foi candidato? Não. Nessa época, não. Não era, foi 2018, ainda não era candidato. Aí ele me chama para ajudar, né, na campanha. Então, eu cuidei da comunicação com o Chicão, fiz a parte de rua, liderança, essas coisas todas de rua. E aí a gente trabalha. Quando o governador ganha as eleições e ele assume, né, a gente é chamado para coordenar uma ação que promovesse o pré-vestibular gratuito. Como eu já fazia isso fora e deu muito certo, fazia o popular, né, eu passo a criar um programa. Eu criei um programa chamado The Play. Começa com o The Play, que era uma espécie de cursinho itinerante que rodava o interior do estado e também aqui na capital. Deu tão certo que aí a gente foi premiado, fui premiado como destaque na educação. A gente aprovou, no primeiro ano, quase 1.000 alunos, né? E aí daqui a pouco o Helder diz, vamos aumentar isso aí, vamos aumentar. Criou o maior pré-vestibular do estado do Pará. Aí eu criei o programa Enem Pará, que é o maior pré-vestibular estadual do Brasil. Não é do Pará, não. É do Brasil. Se for pesquisar aí, não tem. O que tem é muito mínimo. Né? Você tem aí grandes pré-vestibulares gratuitos, mas de ação pública, de governo, de política pública, a gente é o maior. A gente saiu no CONSED, que é o Conselho Nacional de Educação, como destaque por 3 anos. Então, o que é o programa Enem Pará? O programa Enem Pará é um guarda-chuva, onde você tem ali o pré-Enem nas usinas. Eu criei em todas as usinas na periferia, né? Todas as usinas de periferia a gente criou Usina um pré-Enem. da Paz. Usina da Paz. Então, a gente tem um pré-Enem lá. Criei os primeiros específicos de matemática e redação gratuita do Brasil. Não existia. Criamos, é gratuito, política pública estadual. Criamos uma plataforma de educação gratuita, tipo Descomplica, com mais de 1.500 aulas gravadas, simulados, exercícios, slide, simulador, inteligência artificial. Criamos também para os alunos da escola pública. Criamos o cursinho Enem Pará itinerante, que rodou o interior do estado por 72 municípios dos 144. E criamos o pré-vestibular estadual no Polo Metropolitano para Enem em Belém. E agora criamos em Ananindeua, que é o pré-vestibular com aula semanal. Na Usina da Paz. Não, aí já é na escola. Na escola, é fora da usina. É na escola. Né? Então, esse é um programa que vem atendendo aí. A gente já chegou próximo de 80.000 atendimentos. Muito bom. 80.000 atendimentos, quase 15.000 aprovações. Com jovens lá de baixa renda, da classe C, D. Por que esse jovem? Porque eu sou esse jovem, lá atrás. Eu sou esse cara que não teve a oportunidade, esse cara que não foi aprovado, esse cara que queria ser algo, mas teve que fazer o que deu para fazer. Eu não quero que o jovem de hoje faça o que deu para fazer. Eu quero que ele tenha oportunidades, eu quero que ele escolha o que ele quer fazer. Deu para fazer porque era o que tinha no momento, né? Hoje você está proporcionando para esses jovens uma oportunidade que, de repente, tu não teve lá atrás. É esse o grande propósito, né? O meu propósito hoje é exatamente gerar essas oportunidades para quem não teve aí essa chance de passar no vestibular ou não teve a chance de estudar em um cursinho particular. Então, qual é a grande sacada aí? É levar para o público aquilo que o privado tem. Até aula de retorno a gente criou. É algo do cursinho particular, né? A gente jogou para o público, né? E agora a grande sacada final mesmo foi agora a gente, no final do ano passado, a gente começou a fazer, deu a ideia de
levar o cheque, né, sua casa, a construção, para o estudante que atingisse aí a nota 900. Então, hoje, no Pará, o aluno bateu 900 pontos na redação, ele tem direito no ao Enem. Sua Casa Estudante. Que legal, que bom. Diego, olha, a gente está aqui já quase na reta final do programa, mas eu tenho uma pergunta ainda para te fazer. Como é que chegou o Diego Maia a ser candidato a deputado federal na campanha passada? A gente acabou ganhando destaque no interior, né, por causa do cursinho, né, 64 municípios. A gente chegou no interior por meio da internet. A gente chegou na capital, na região metropolitana, com o cursinho, levando oportunidade. Eu acho que a população, hoje, ela está mais consciente. Ela está buscando aquelas pessoas que estão entregando política pública. É por isso que eu volto a dizer, a gente nunca foi nada, nunca teve um cargo político, né? A gente nunca teve esse cargo político, mas já entregou muita coisa para a população, né? E as pessoas estão reconhecendo isso, né? A gente tem esse retorno cada vez mais. Então, aí o governador observa isso e diz assim, olha, eu acho que tu tens potencial para te candidatar. Eu acho que você pode concorrer aí a deputado federal. O que você acha? Eu falei, cara, como assim? Eu nunca fui nada. Já deputado federal, tem gente que chega até hoje e fala assim, cara, tu pensou muito alto, né? Tu não acha? Podia ser vereador primeiro? Eu disse, não, isso foi uma missão. Sim. Né? Então, ali naquele contexto... Missão dada... Eu atendi a missão. E a meta era 8.000. Eu fiz 9.000 votos. Passou, né, da meta. Fui votado em 104 municípios. Né? Eu não imagino até hoje como eu fui votado em Faro. Foi na metade desses municípios? Não fui. Eu fui em 64, como eu te disse. Né? 104 municípios, 64 eu visitei. Né? Eu fui votado em Faro. Né? Em Faro eu fiz 129 votos. É uma votação de vereador lá em Faro. Sim. Né? Então, eu não consigo mensurar até onde a gente chegou com o nosso trabalho, com esse trabalho da educação, com esse propósito de levar a oportunidade. E é o que a gente quer. É o que a gente quer. A gente quer criar um cursinho municipal, né, novamente, para Ananindeua. A gente quer criar uma universidade municipal de Ananindeua e tem como, levando essa demanda para o ministro da cidade. Potencial. Levar para o ministro das cidades, Jader Filho. A gente tem hoje o projeto também de fazer a cidade das profissões, que é vocacionar esse estudante, porque às vezes tu tem uma habilidade que tu não descobriu, às vezes tu quer ser uma coisa que tu não tem habilidade e tu acaba tendo um problema ali na formação, tu acaba desistindo da graduação, tu acaba simplesmente não gostando daquilo que tu te formou. A gente quer vocacionar o jovem. A gente quer levar aí para a juventude oportunidades no ensino profissionalizante. A gente quer fazer o primeiro emprego. A gente quer muito pelo jovem. Trabalhar na cultura. A gente quer muito pelo jovem, mas não só pelo jovem, pelo adulto também. A população mais de 50 do município está aí desempregada. As pessoas não querem mais contratar o cara mais de 50. Sim. Né? E são pais de família, mães de família que precisam trabalhar. Então, são as pessoas que mais têm experiência. São as pessoas que mais têm experiência, as pessoas que podem somar bastante com o município. E é por isso que a gente se tornou aí pré-candidato a vereador do município. A gente apresentou esse trabalho em 2022, agora a gente está vindo em 2024 aí para o nosso município de raiz, para a cidade que a gente nasceu. E eu quero muito entregar algo de verdade, né, para a nossa população. É por isso que a gente se tornou pré-candidato. Professor Diego Maia, professor de História. Hobby? Rapaz, hobby? Sim. Hobby é jogar bola, né? Quando eu tô mal, assim, psicologicamente, eu vou cantar. Quando não está trabalhando e não está pedindo voto, falando de política por aí, faz o quê? Quando eu tô triste, eu vou cantar. Vou lá no Yamaga, me dando a cantar lá. Olha aí, Lulu. Mais um amante do karaokê. Tá, eu tenho te visto aí, Diego, nas redes sociais. Está muito ligado nas redes sociais, não é isso? Bastante. Há muitos anos. Desde o Orkut. Quem quiser seguir o Diego Maia, segue aonde? No Instagram, @professor Diego Maia. Esse @ vale tanto para o Facebook como para o Instagram e para o Twitter. @professor Diego Maia. @professor Diego Maia, professor de História, ananindeuense de coração, vamos dizer assim, que é nascido e criado na Cidade Nova, conhece os problemas do nosso município e é nosso amigo, que é o mais importante. Diego, valeu, meu amigo.
boa sorte, que você nos dê sorte também no Te Liga Cast, é o nosso podcast que a gente está aqui colocando para os moradores, não só de Ananindeua, não só do Pará, mas da Amazônia. A Amazônia, ela está na moda, Diego. E eu quero deixar um recado final. Deixa. Eu quero deixar um recado final para você que está em casa. Eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo, nos escutando nesse momento. Eu tenho certeza que a gente pode construir um município melhor, um município com renovação, um município com uma juventude que possa prosperar. Dinheiro, prosperidade, riqueza são coisas distintas. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem prosperidade, você precisa de incentivo. Você precisa de um conjunto de coisas que precisam se somar a tudo aquilo que você busca. E a gente pode lhe ajudar, a gente já faz isso, a gente já constrói, a gente já transforma a vida da nossa população. E é a partir disso que nós estamos aqui mais uma vez com você e por você. Por isso que nós somos pré-candidato a vereador do nosso município de Ananindeua. Diego Maia, muito obrigado mais uma vez, Diego. Boa sorte nessa tua caminhada aí e que a gente venha aqui depois das eleições bater esse papo para comemorar aí, quem sabe, essa vitória, né? Gente, Te Liga Cast é o momento agora de você assistir essa história maravilhosa de vida do nosso amigo professor Diego Maia. Obrigado, Patrick. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tati. Obrigado a todo mundo que está aqui por trás das câmeras. O Te Liga Cast tem tudo para ser um grande sucesso. Vai ser. Valeu, gente. Até a próxima.